Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estranho Mundo. E hoje eu darei algumas sugestões de cartas que você pode investir pensando na valorização dessas mesmas cartas. As cartas nas quais eu irei mencionar aqui no vídeo são cartas que possuem um valor um pouco abaixo, que não são cartas muito caras, que você certamente consegue guardar um dinheiro para comprar no futuro, e são cartas de pokémons populares que possuem uma abordagem na ilustração ou mesmo um fator que possa ser que elas valorizem no futuro. Lembrando que essa sugestão de investimento e de compras dessas cartas são apenas uma opinião minha, não é uma verdade absoluta e que todo tipo de compra ou aquisição dessas cartas é por sua conta e risco. E bem, começamos dando uma olhada na coleção de Fogo Fantasmagórico, que, diga-se de passagem, é uma coleção bastante fraca, uma coleção que ela tem o hiperfoco no Mega Charizard X, seja de arte especial ou mesmo a hiper rara dourada. E mesmo sendo uma coleção um pouco fraca, há sim cartas com ilustrações muito bonitas e que possuem um apelo popular e que possivelmente podem vir a se valorizar no futuro. Um caso desse é o Meow de ilustração rara, que é uma carta lindíssima que hoje você encontra por um valor muito abaixo. No caso, você consegue encontrar essa carta por volta dos seus 40, 35 reais no site da Liga Pokémon. É um ótimo investimento, é uma carta lindíssima de um Pokémon muito querido, que é o Meow, e que eu vejo sim uma futura valorização para essa carta. Não daqui a meses, mas daqui a anos. Sempre é assim no caso. E por falar em arte rara, também temos a ilustração rara do Piplup, que é uma ilustração que está por um preço baixíssimo, um preço de uma penca de banana. R$13 na liga é muito abaixo para uma carta lindíssima como essa e que eu aconselho fortemente a vocês adquirirem. E bem, indo para o Obsidiana em Chamas, que é uma coleção que é também focada no Charizard, mas que eu acredito que possui uma quantidade de hits maiores e também qualidade na coleção como um todo, temos duas ilustrações raras que eu aconselho fortemente a você adquirir, seja para a coleção ou mesmo para futuro investimento. Essas cartas já subiram de preço e eu acredito que seja uma boa aquisição, visto que eles são pokémons da primeira geração. E começamos com essa sugestão aqui dessa coleção, a Ninetales de arte rara, que está por volta dos seus 70, 60 reais. É um bom investimento, é uma carta lindíssima de um Pokémon da primeira geração, é uma evolução da Vulpix, que também tem nessa coleção de Fogo Fantasmagórico. Também eu acho que é uma carta bacana, caso você queira adquirir. Não acho que ela vai valorizar tanto, mas é bacana de se ter na coleção. A Vulpix no caso, mas a Ninetales ela já deu uma certa valorizada. Eu acredito que daqui a alguns anos ela possa vir a ter um preço mais salgado, visto que Obsidiana já é uma coleção escassa no mercado atual de Pokémon TCG. E bem, também temos de ilustração rara a Cleffa, que é uma carta muito bonita, uma ilustração que eu acredito que ela é muito bem feita. Ela também possui um fator competitivo muito grande no meta atual. Já vi decks que utilizam ela. E é um Pokémon que tem ganhado uma popularidade porque ela está diretamente relacionada com a Clefairy, que também tem ganhado um certo destaque pela coleção de Amigos de Jornada, que temos a Clefairy da Lilian. Tanto a Full Art quanto a arte especial são cartas lindíssimas. E essa arte rara eu acredito que é um bom investimento a longo prazo, que obviamente não vai valorizar tanto assim, vai demorar um bom tempo para que ela possa ganhar um valor de mercado grande, mas que eu acredito que vale a pena ter na coleção ou mesmo investir futuramente. E passando agora por Fagulhas Impetuosas, uma coleção que eu acho incrível, uma coleção que possui uma qualidade muito grande nas ilustrações de cartas, né? Também no seu metagame atual, é uma coleção muito consistente. E eu acredito que, no caso, duas cartas que eu posso mencionar aqui que eu acredito que são bons investimentos. Uma é uma ilustração especial que não é tão barata, mas para um padrão de ilustração especial
eu acredito que ela vale muito a pena ser adquirida, e eu me refiro ao Heydragon EX, de ilustração especial, uma carta lindíssima que eu acredito que pelo preço de R$ 140 é algo ridículo pelo que essa carta entrega, tanto pela sua ilustração quanto também pelo seu fator competitivo, que é uma carta que joga muito, uma carta que você pode anexar certamente no seu deck, e que, cara, por esse preço eu acredito que vale muito a pena mesmo. É só questão de se planejar, pegar essa carta e esperar ela valorizar. O Heydragon ele tem tido uma certa relevância, né, junto com os pokémons de Unova, com a coleção de Black Bolt e White Flare, que tem também uma ilustração dele, mas com outras habilidades e ataques diferentes. Mas eu acredito que é uma carta que vale a pena você adquirir, tanto para deixar na sua coleção, quanto para utilizar como investimento futuro. E uma outra carta na qual eu posso mencionar é o Cerulege de ilustração rara de Fagulhas Impetuosas, que é uma carta lindíssima, que tem certamente um apelo popular. O Cerulege ele tem ganhado um destaque em diversas coleções, como no caso de Evoluções Prismáticas, que possui uma ilustração especial lindíssima dele, mas que possui um preço exorbitante. Você, se não me engano, você encontra essa carta de Evoluções Prismáticas por 400 e pouco no site da Liga Pokémon. Mas temos a ilustração rara de Fagulhas, que é uma carta lindíssima que infelizmente não possui a mesma habilidade, os mesmos ataques, né, da versão EX regular dele, que tem sido utilizado recentemente nos decks atuais para combar com alguns Ceruledes da coleção de Fogo Fantasmagórico, mas que só pela ilustração do Pokémon acredito que vale a pena você investir nessa arte rara de Fagulhas. E bem, passando agora por Máscara do Crepúsculo, uma carta que eu super indico, que essa eu não tenho dúvida que vai chegar a valorizar muito em questão de pouco tempo, é a ilustração rara do Eevee, que, cara, ultimamente tenho visto muitas pessoas a começarem a colecionar Evolutions, né? Muito por conta da coleção de Evoluções Prismáticas, né? Que trouxe uma nova abordagem para novos fãs da franquia ou mesmo colecionadores a quererem começar a colecionar as Evolutions, né? E, cara, o Eevee é um Pokémon que desde o início tem tido um destaque muito grande, né? Tipo, desde o início da franquia Pokémon. É uma carta que você pode adquirir sem medo algum, que certamente vai valorizar. Ilustração belíssima e que vale muito mais a pena você comprar essa carta no avulso do que você tentar tirar na coleção de Máscara do Crepúsculo, que hoje é uma coleção muito escassa no mercado e que você não consegue achar produtos com tanta facilidade e com preços mais acessíveis. Então é uma carta que eu posso afirmar que é um bom investimento, é uma carta que certamente vai valorizar, mas não em questão de meses, é questão de anos, para ela começar a se valorizar e ter um preço, uma valorização brutal, eu diria. E Evoluções e Paldea, temos a carta do Raichu, que é uma ilustração muito bonita, que eu acredito que pode vir a se valorizar, já teve uma valorização significativa e que, cara, eu aconselho a vocês estarem de olho nessa carta, né? Porque tudo que está relacionado a Pokémons iniciais ou mesmo Pokémons que possuem um apelo popular muito forte, como é o Pikachu, Gengar, Charizard, Charmander, que consequentemente tem o Charizard, né, como relacionado a ele, né? Cara, tem que ficar de olho. No caso, o Raichu é um exemplo disso. Tipo, tudo que está relacionado ao Pikachu valoriza, cara. Tipo, então eu acredito que é um bom investimento. É uma carta que já tinha ganhado uma certa... já teve um certo aumento de preço e que Evoluções e Paldea é uma coleção muito escassa, muito por conta que é uma coleção que já foi lançada há um bom tempo, que muitas pessoas estão atrás até hoje da
ilustração rara da Madcap do Shinji Kanda, que é uma ilustração linda, mas que de certa forma eu não posso indicar nesse vídeo, mas caso você tenha barganha, fique à vontade. E bem, outra sugestão que eu dou aqui de investimento é a carta de ilustração rara do Drowsy, da coleção Escarlate e Violeta B7. É uma carta muito bacana, uma carta que possui uma abordagem meio psicodélica, mística, né? Que realmente é intrigante, é uma carta que ela já teve uma subida de preço, né? Uma certa valorização. Cara, eu acredito que é tiro certo, essa carta ela vai se valorizar bastante daqui a um tempo, por se tratar de um Pokémon da primeira geração, uma ilustração que ela tem a sua peculiaridade, a sua, digamos assim, algo único, né? Nela, abordagem única que tem nessa ilustração. E todas as cartas do bloco Escarlate e Violeta, a maioria que possui ilustrações nessa abordagem, ganharam uma valorização, enfim. Eu acredito que vale a pena você investir nessa carta. Se eu não me engano, na gringa ela tá por um preço muito mais salgado que esse, né? Então eu acredito que é sim um bom investimento. Ela e também a do Slowpoke, se eu não me engano, que é dessa coleção. Então acredito que é uma boa compra. E para finalizarmos o vídeo, passando pela coleção de Destinos de Paldea, uma coleção focada nas Baby Shines e também nas ilustrações dos Pokémon Shines. Temos a versão Baby do Snorlax, do Charmander e do Pikachu. Essas três cartas são cartas que elas já estão estabilizadas de preço, que eu acredito que, em especial, a ilustração, a versão Baby do Pikachu e também do Charmander tendem a se valorizar muito com o tempo. Então eu acredito que são sugestões de cartas que possuem um preço um pouquinho salgado hoje, mas eu acredito que vale a pena você investir para que no futuro ela venha a se valorizar ainda mais. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a todos. Se você quiser ajudar o canal, pode se inscrever e deixar o seu like, que isso ajuda muito a gente a continuar aqui na plataforma do YouTube. Caso vocês queiram uma parte 2 desse vídeo, podem deixar nos comentários abaixo, que eu responderei a todos de forma atenciosa. E bem, vou ficando por aqui, grande abraço e até mais!